Olá, alunos! Eu sou a professora Carla Daniela, professora de História. Nós vamos falar sobre a origem do ser humano e o povoamento da América. Vamos falar sobre as origens da humanidade, seus deslocamentos e processos de sedentarização. Em suas origens, o ser humano era diferente do que é atualmente e foi encontrando os desafios do mundo natural. A eles respondendo com a linguagem, as técnicas, o trabalho e sua capacidade de associação e organização que se desenvolveu e aprimorou cada vez mais. Ele foi se adaptando ao meio, ele foi sendo modificado até chegar à espécie que somos hoje. Para tentar explicar como os seres humanos apareceram no planeta Terra, existem explicações religiosas, como a história sobre Adão e Eva, narrada no livro do Gênesis, e teorias científicas, como a teoria evolucionista. Bom, a teoria evolucionista é atualmente a explicação mais bem aceita pelo meio científico sobre a origem da nossa espécie. Lembrando que tem as explicações científicas e as religiosas sobre a origem do homem no planeta Terra. Mas as origens da humanidade, mas vamos levar em consideração as teorias científicas. Essa explicação é reforçada por estudos arqueológicos que há mais de 100 anos vêm empreendendo descobertas de fósseis que podem ser de ancestrais menos evoluídos da espécie humana atual, chamada Homo sapiens sapiens. Então, os estudos arqueológicos ajudam a explicar essa teoria evolucionista, explicar as mudanças até chegar a essa condição de Homo sapiens sapiens, que é a espécie a qual pertencemos. E ao falar sobre a teoria evolucionista, não podemos deixar de falar sobre o britânico Charles Darwin. Ele revolucionou a ciência ao demonstrar a ocorrência da evolução por meio da seleção natural. De acordo com a teoria do evolucionismo, o ser humano atual surgiu de um longo processo evolutivo, no qual os seres humanos vivos foram adquirindo características cada vez mais próximas das que temos hoje. Então, é a ideia da seleção natural. Somente aqueles mais adaptados sobreviveriam ao meio natural, até chegar a essa espécie a qual pertencemos. E assim, ao longo do tempo, foram surgindo vários fósseis, várias pesquisas, e cada uma tenta explicar aí a origem do homem no planeta Terra. E a partir do momento que se tem uma descoberta nova, tem-se uma teoria nova, ou tem uma hipótese nova. A maioria das pesquisas atuais afirma que os primeiros hominídeos surgiram na África há cerca de 2,5 milhões de anos, após passarem pelo processo evolutivo e desenvolver as principais características que os diferenciavam dos outros primatas, que é uma das pesquisas atuais. E temos também os mitos criacionistas, que devem ser levados em consideração, apesar da ciência utilizar mais a questão das teorias científicas. Além das teorias científicas, existem mitos antigos de diversas culturas e explicações religiosas sobre a origem dos seres humanos na Terra. Entre elas, há muitas que relacionam o surgimento do universo e dos seres humanos a divindades ou a entidades de poderes sobrenaturais. Então, são essas explicações religiosas, culturais, que variam de uma região para outra e de uma cultura para outra, mas são importantes também. Sobre o povoamento da América, há duas hipóteses principais para explicar o caminho percorrido pelos povoadores da América. Existe a hipótese 1, que chegaram na América por terra, depois de atravessar o Estreito de Bering, situado entre a Sibéria, Rússia e o Alasca, Estados Unidos. E também existe a hipótese 2, que chegaram na América por mar, vindos da Oceania, atravessando o Oceano Pacífico de ilha em ilha, em pequenas embarcações. Então, são essas duas hipóteses existentes hoje sobre o povoamento da América.
Luzia é o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul, com cerca de 12.500 anos a 13 mil anos, que reacendeu questionamentos acerca das teorias de origem do homem americano. Que é essa questão, se for encontrado um fóssil novo, outras pesquisas vão ser desenvolvidas e outras datações serão dadas sobre a origem do ser humano. O fóssil da Luzia pertenceu a uma mulher que morreu entre seus 20 a 24 anos de idade e foi considerado como parte da primeira população humana que entrou no continente americano. Já para a arqueóloga Niede Guidon, há provas de que a presença humana em São Raimundo Nonato, no Piauí, é muito antiga. Ela e sua equipe descobriram no sítio arqueológico da Pedra Furada pedaços de carvão e de pedra lascada que teriam uns 50 mil anos. Então são essas questões. O meio científico ele vai sempre estar um conhecimento, ele nunca vai ser eterno. Enquanto se encontrarem pesquisas novas, fatos novos, fósseis novos, teorias antigas podem ser derrubadas e construídas novas teorias. A pré-história. Sobre a pré-história, atualmente o conceito de pré-história vem sendo usado para caracterizar o modo em que viveram as primeiras sociedades humanas do planeta, em cada continente. Na África, nas Américas, na Europa, na Ásia, na Oceania. O estudioso da pré-história, ele dedica-se ao estudo da origem e do desenvolvimento das primeiras sociedades humanas espalhadas pelas mais diferentes partes do planeta. É o período do aparecimento do homem na Terra até o desenvolvimento da escrita. Então, a pré-história é o período onde não existia a escrita, mas nem por isso deixava de existir uma história, porque as pessoas viviam, construíam, tinham sua cultura, suas crenças. Tanto é que esse termo hoje, a pré-história, é colocado entre aspas, que é só para efeito didático, que houve sim uma história. E ela é dividida, né? A pré-história é o período anterior à invenção da escrita e ela é dividida em 3 fases. O paleolítico, onde as pessoas, o homem era nômade, não tinha lugar fixo, viviam se deslocando de uma região para outra. Eram caçadores e coletores, então acabou ali aquela comida, eles se deslocavam para outra região em busca de mais alimentos. O paleolítico ele indica o desenvolvimento de artefatos de pedra lascada. O paleolítico é marcado também pela descoberta do fogo e pela utilização de armadilhas para a captura de animais de grande porte. Também em algumas regiões desenvolveu-se o culto a divindades femininas, bem como a pintura rupestre. Então, é o período do Paleolítico feito da pedra lascada, descoberta do fogo, que servia para assar carne, proteger do frio e dos ataques de animais ferozes. É o período do desenvolvimento das pinturas rupestres, e eles eram nômades, ou seja, acabou a comida, eles se deslocam para outra região. Já o Neolítico, as principais características, eles eram agricultores, sedentários e pastores. Então, foi nessa época que eles desenvolveram a agricultura, domesticaram os animais e se tornaram sedentários. O que é ser sedentário? Ou seja, eles construíam sua moradia fixa. Principalmente, o que contribuiu para a sedentarização foi o desenvolvimento da agricultura. A partir do momento que eles desenvolvem a agricultura, conseguem produzir o seu próprio alimento, eles não têm mais necessidade de se deslocar de uma região para outra. Então, Neolítico, melhor dizendo, indica o desenvolvimento de artefatos de pedra polida. Durante essa fase ocorreu a descoberta da agricultura, da pecuária e da cerâmica. Né? Com a agricultura surgem as primeiras sociedades sedentárias. Então, quanto que foi importante essa agricultura para a sedentarização, para que as pessoas fixassem o mesmo local e surgissem as primeiras cidades, vilas, cidades, primeiras civilizações. E a idade dos metais.
É o período em que se observa o desenvolvimento dos primeiros artefatos de metais e o nascimento das primeiras civilizações da Terra. Então, se enquanto que no Paleolítico os artefatos são feitos de pedra lascada, no Neolítico os artefatos são feitos de pedra polida, na Idade dos Metais os artefatos são feitos já de cobre, ferro, bronze. Então, a invenção da escrita ela aconteceu há cerca de 2,5 mil anos antes de Cristo. A invenção da escrita é o marco que data o fim da pré-história e início da história, segundo a periodização tradicional. E assim, essas divisões entre paleolítico, neolítico e idades metais têm por critérios diferentes estágios de produção de artefatos em que se encontravam as sociedades humanas do passado, sendo a pedra uma das matérias-primas mais utilizadas na confecção. Então, quando se faz essa divisão, é mais para mostrar a evolução dos artefatos, que antes era feito pedra lascada, polida e depois metais que passam a ser mais resistentes ainda. Então é isso, essa foi a nossa aula sobre a origem do ser humano e o povoamento da Terra. Procurem ler em outros materiais, no próprio livro, em sites, para se aprofundar mais ainda sobre esses estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição.